dia a todos os participantes. Estamos começando mais um evento aqui da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, organização a qual eu sou o head, né, de Capital Humano, vice-presidente de Capital Humano, e que muito me orgulho de poder organizar esse tipo de pauta, como a gente vai conversar hoje, neste simpósio sobre transição de carreira, desafios e oportunidades que esse evento causa para as pessoas, né? E é um tema bastante importante, tem sido cada vez mais se fala sobre transição de carreira neste mundo, né, que tem vários acrônimos, a gente pode chamar de mundo VUCA, mundo BANI, enfim, mas nenhum desses acrônimos explica verdadeiramente a confusão e a complexidade que é o mundo. Então é sempre uma oportunidade interessante quando a gente consegue reunir profissionais atuantes no mercado para tratar deste assunto, né? E trazer suas experiências, trazer as suas percepções, os seus pontos de vista, que são sempre muito importantes para a gente compor o nosso próprio portfólio de opções de carreira, né? Lembrando que hoje é uma data comemorativa, nós estamos aqui na ANEFAC, Associação de Finanças, Administração e Contabilidade, mas é uma associação que teve origem, né, com a reunião de contadores que atuavam no Brasil. E hoje, dia 22 de setembro, não podemos deixar de dar os parabéns aos profissionais da contabilidade, os contadores, porque hoje é dia do contador, né? Hoje se comemora aí uma data importante deste profissional tão importante para toda e qualquer organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, sempre há um contador lá fazendo alguns cálculos e perdendo alguns cabelos, né? Bom, sem mais falas, eu só queria dizer a você, né, se você ainda não é associado à ANEFAC, aproveite para se associar. A gente sempre tem eventos aqui muito importantes, não só dessa temática que nós vamos tratar agora, se você não conhece a associação, mas a gente tem eventos para cobrir assuntos dos mais diversos que impactam a vida das organizações, desde assuntos mais ligados a tributos, ligados ao direito societário, empresarial. A gente tem eventos sobre tecnologia, a gente tem eventos sobre administração, sobre gestão, sobre estratégia, enfim, o ISD, né, uma pauta super importante também atualmente. Então, a gente tem uma cobertura muito ampla de assuntos e nós podemos dizer, sem falsa modéstia, que a gente é talvez a única associação que, de fato, consiga cobrir uma temática tão ampla de tudo que afeta organizações, né? A gente tem um portfólio muito grande, comitês de assuntos dos mais diversos, que certamente vai ser um valor a mais para a sua carreira se você se associar. Então, já fica aqui o convite, se você não conhece a associação, anefac.org, e associe-se. Bem, hoje a temática é carreira. E para falar de carreira, eu queria trazer aqui os nossos convidados, né? Primeira convidada que vai falar, né, sobre a sua história e vai participar com a gente desse simpósio é a Patrícia Oliveira, que é gestora de pessoas na Russell Bradford Brasil. Patrícia, dá aquele oizinho para a nossa turma aqui. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Reforçando aí, né, a parabenização para os contadores aí, né, que eu me incluo nessa. Foi minha porta de entrada aí. Espero que todos tenham um ótimo dia aí e que seja um ótimo evento para todos nós. Bacana, muito bem-vinda, Patrícia. Na sequência, depois da fala da Patrícia, nós teremos a fala da Fabiana Coelho, ela que é fundadora da Diálogos. Fabi, dê o seu bom dia. Você está na Bahia? Adoraria estar na Bahia, mas estou em São Paulo. Bom dia a todos e todas. Uma honra e uma alegria estar novamente aqui com vocês na ANEFAC e parabéns aos contadores, né, que não é fácil trabalhar num país como esse, né, principalmente nessa área. E vamos conversar um pouquinho sobre transição de carreira. Obrigada, Emerson. Obrigado, Fabi. Bom dia, seja bem-vinda. E agora temos também o professor doutor Marcelo Treff, ele que é professor de gestão de pessoas na PUC, mas que o conheci, né, na disciplina Gestão de Carreira e Transição Profissional, lá no mestrado da FIA. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia a todos. Aproveito aqui para desejar a todos um excelente evento. Obrigado, professor. Bom dia, seja muito bem-vindo. E, bom, antes de começar efetivamente as nossas falas, eu queria dizer a você que está participando que você pode fazer perguntas pelo chat, né? Use preferencialmente o chat, porque num evento como esse é muito difícil a gente controlar a abertura de câmera, som, etc. Então,
use preferencialmente o chat, você pode colocar, né, se o seu equipamento aí não identifica o seu nome, coloca o seu nome e, na sequência, faça a sua pergunta, que a gente vai ler a sua pergunta e vai passar aqui para os nossos convidados. Então, feito isso, nós podemos já começar com a Patrícia, que vai trazer aqui a sua experiência para a gente começar esse nosso evento efetivamente. Patrícia, o palco, apesar de virtual, por enquanto, ainda é todo seu. Vamos lá, então. Eu digo sempre que eu tive muita sorte, né, na minha carreira, porque eu tive 2 transições de carreira e as 2, assim, sem traumas, né? Então, vou começar aí, talvez... eu comecei contábeis, né? E quando eu estava no do terceiro para o 4º semestre, eu entrei num processo seletivo de trainees, né, de uma Big Four. Na época, o meu pai, eu acho que ele vai descobrir isso hoje, talvez, ele queria que eu tocasse o negócio dele, e a minha mãe queria sempre que eu tivesse uma carreira fora de negócio próprio, ela não queria que eu empreendesse de jeito nenhum. E aí, na época, a gente, então, combinou eu e minha mãe que a gente falaria para o meu pai que esse processo que eu estava participando era um estágio obrigatório da faculdade, que eu só poderia me formar se eu trabalhasse fora. Então, a gente começou assim, né? Fiz o processo, passei, fiquei 3 anos trabalhando com auditoria contábil. Aí, depois de 3 anos, aí por influência do meu pai, né? Foi a minha primeira transição de carreira e eu abri um negócio próprio, um negócio da família, eu, meus pais e meu irmão. A gente pegou uma franquia de um bar, a gente abriu na cidade de Gravataí, que é onde eu morava na época, né? E aí fiquei 3 anos com bar, né? Foi uma experiência muito... eu acho que é ali que eu agreguei mais valor na questão de gestão de negócios, até a parte de gestão de pessoas mesmo, que é o que eu faço hoje, porque na época ali eu iniciei com 18 funcionários CLT, e aí eu tinha mais todo o negócio para fazer administração. Claro, eu contava com a ajuda dos meus pais, né? Mas era principalmente eu e meu irmão, assim, que tocava, a gente tinha o apoio deles, né? E aí, enfim, né? Por experiência, por falta de experiência, né, no negócio, acabou não dando certo, né? E aí eu retornei aí para auditoria. Aí trabalhei mais 4 anos com auditoria contábil. Desses últimos 4, o último ano foi na Russell. E aí, em fevereiro desse ano, recebi o convite do CEO da empresa, do Roger, para assumir a gestão de pessoas da Russell. Então, aí eu tive a minha segunda transição de carreira aí, e aí é o que eu digo, né, que eu tive muita sorte, porque eu tive o apoio da empresa que eu estava, o convite da empresa que eu estava, né? Então, foi um desafio, é um desafio todo dia para mim, né? Mas foi muito confortável, assim, para mim, né? Que eu sei que nem todos têm essa mesma realidade, eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, né? Mas as minhas 2 transições de carreira foram essas, né? E aí, agora, aí, durante o evento, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os medos, os anseios, os desafios. E aí, era isso. Legal, bacana, Patrícia, obrigado por trazer aí um pouco da história. Depois eu vou querer explorar isso com o professor Marcelo, porque eu senti aí um complô feminino também, né, na sua primeira participação aí no mundo corporativo, né? Começou aí com um complô feminino, isso é um tema interessante também para a gente ver essa questão, né, da expectativa dos pais em relação à carreira dos filhos. Acho que esse é um tema importante aí e passa, sem dúvida, pela cabeça de muita gente, e muitas famílias vivem também essa situação, né, essa expectativa que os pais têm sobre os filhos e, às vezes, isso não é tão correspondido assim. Mas vamos deixar isso aqui, por enquanto, para mistério. Por hora, nós vamos falar com a Fabiana Coelho, que vai trazer aí também um pouco das suas aventuras. Fabi, o palco, de novo, virtual por enquanto, mas em breve será presencial, é seu. Com certeza. Que bom, né? Bom, obrigada, Emerson. Bom, Patrícia, vou já contando aqui, já dar um spoiler, né, da minha transição de carreira,
que é justamente essa área de restaurante, que ela apareceu no meio, mas vou fazer uma ordem cronológica para ficar mais fácil aqui. Bom, eu comecei em jornalismo, né? Com 16 anos eu disse à minha mãe que eu ia ser jornalista de qualquer jeito, porque eu queria ver a história acontecendo. Essa era a ideia, né? Porque o jornalista seria o testemunho da história. E fiz faculdade lá na Bahia, na Federal, passei no primeiro vestibular, muito feliz, e comecei a trabalhar ao mesmo tempo, né? Na época não se exigia ainda, né, diploma, o que hoje, né, não se exige mais para jornalista, né, mas na época na Bahia não se exigia, então eu comecei a trabalhar em televisão e foi uma experiência muito interessante, porque ali foi um choque. A realidade da faculdade e a realidade do mundo do mercado de trabalho já. Então, já foi uma diferença grande, né? Entender o que eu estava estudando e, ao mesmo tempo, estava fazendo. Então, foi uma parte bem interessante. De lá, eu vim para São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar aqui também em TV, e depois fui aos Estados Unidos, continuei na mesma carreira, trabalhando lá no projeto da CBS Telenotícias, que era o primeiro canal em português feito diretamente dos Estados Unidos para o Brasil. Então, estava no jornalismo, estava feliz, gostava realmente do que fazia. E aí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, fui chamada, né, depois de estar trabalhando em redação, para ir ao mundo corporativo. E foi completamente diferente. Trabalhar numa empresa, era uma empresa de tecnologia, a Nortel, que era uma das maiores de infraestrutura, né, no mundo, uma empresa canadense, e simplesmente foi mudar o balcão. Então, isso foi uma transição de carreira bem interessante, né? Porque você saiu do jornalismo e você virou a pessoa de comunicação e marketing da empresa, sem experiência nenhuma nisso. Só que eu tive um chefe incrível, né, que pegou na minha mão e me ajudou demais, né? Então, realmente foi uma experiência muito bacana e eu me apaixonei. Por quê? Né? Qual foi a grande diferença aí? Porque o jornalismo é muito imediato, né? E no mundo corporativo a gente começa as coisas e consegue terminar as coisas. Isso para mim foi muito interessante. Depois disso, né, eu passei por vários setores, tive a oportunidade também de trabalhar com cimento e foi aí que eu abri o restaurante, né? E como um pouco da experiência da Patrícia não foi muito bacana, tive uma falência grande, né? Então foi um pouco difícil essa experiência, mas com muito aprendizado. E aí a Patrícia trouxe uma questão muito legal, que é como trabalhar com os recursos humanos nessa área, né? Porque é muito diferente para a gente que estava acostumada a trabalhar com nível executivo. Então, acho que teve isso. E aí, depois eu passei para trabalhar em agência, né? Agência focada em comunicação, principalmente, e nos últimos anos resolvi empreender, tendo a minha própria agência, que também é focada em treinamento, capacitação de pessoas, desenvolvimento. Então, assim, são muitos desafios, né? Mas eu acho que minha grande mensagem nesse início da nossa conversa aqui é que, assim, busque realmente o que você quer fazer, mas se prepare. Então, para mim, a experiência do restaurante foi bem difícil, porque eu não tinha conhecimento do setor, né? E os sócios que tinham achavam que tudo sabiam também. Então, não foi muito legal por isso. Então, o preparo é muito importante. E para ser empreendedora na área que eu estou hoje, claro, eu domino o assunto que eu conheço, né? Que é a comunicação, que é o relacionamento entre as pessoas. Porém, pense sempre quais são os seus talentos naturais. Né? O que você está buscando com isso? Como você pode oferecer isso para as pessoas? Então, acho que isso é importante, né? Porque você brilha fazendo o seu melhor. Obrigada, Emerson. Obrigado, Fabi, pela participação. Bom, vou deixar agora para o professor Preff trazer aí as suas primeiras considerações sociológicas a partir destes dois cases que a gente acabou de ouvir aqui. Professor, quais são suas impressões e visões sobre estas duas histórias, daquilo que você tem visto quando o assunto é transição de carreira? Na realidade, transição de carreira envolve uma série de movimentos da chamada transição profissional. Isso pode ocorrer dentro da própria empresa, pode ocorrer de uma empresa para outra, ou pode ocorrer, como as duas aqui, nossas colegas mencionaram, numa transição para o empreendedorismo. Ou seja, a ideia de empreender que é muito, eu diria, é muito atrativa para boa parte dos brasileiros. Né? O empreendedorismo, inclusive, a gente há anos figura como um dos países que mais empreendem no mundo. No entanto, esta pesquisa, quando a gente aprofunda
a leitura dos dados, a gente vê que o que a gente faz muito aqui no Brasil é abrir empresa, e não necessariamente empreender. Então, nós somos grandes abridores de empresas e não necessariamente empreendedores. E claro que isso tem, já que você mencionou a análise sociológica, isso tem, na análise sociológica, raízes que remontam, na realidade, à nossa colonização. Ou seja, nós herdamos esse espírito aventureiro, que não é de todo ruim, na realidade, porque o empreendedor ele precisa ter, sim, uma certa audácia, né? Mas a Fabi colocou muito bem aqui, ou seja, quando ela fala você conhecer o seu negócio, é uma audácia planejada, certo? Ou seja, ter planejamento. Então, o importante aqui neste momento, para a gente abrir mais o debate, é diferenciar o espírito aventureiro, que é muito comum ao brasileiro, do espírito empreendedor, que é uma herança mais comum aos povos anglo-saxões. Agora, com relação ainda ao espírito aventureiro, relacionado ao empreendedorismo, é importante frisar também que no Brasil, mais da metade, eu diria que mais de 60%, hoje esse número foi em torno de 52%, mas com a pandemia isso piorou um pouco, ou seja, nós temos um número bastante significativo de pessoas que tentam empreender. Aí eu estou colocando aqui empreender, se aventurar, na realidade, em algum tipo de negócio, seja ele formal ou informal, porque este é o Brasil, na realidade, mas mais de 60% das pessoas no Brasil empreendem por necessidade. E isso também é algo que deve se fazer uma leitura bastante atenta, porque o empreender por necessidade, ele invariavelmente aumenta o índice de mortalidade de empresas no Brasil. Então, seriam essas, por enquanto, as minhas considerações sociológicas, tá? Sobre transição de carreira, mas pensando na transição para o empreendedorismo. Bacana. Bom, nós temos uma pergunta aqui, vocês irão disponibilizar a gravação? Bom, essa pergunta é mais técnica, a gente deixa para a turma técnica responder. À luz das histórias, né, da consideração que o professor trouxe, um tema aqui que me chamou a atenção, né? Quando a Fabi fala, por exemplo, né, que ela, quando a Fabi não, quando a Paty foi para o bar, né, para o empreendimento que eles abriram, ela falou que foi ali que ela aprendeu, de fato, né, gestão de pessoas, tinham 18 pessoas, CLT, etc., e ela lidou com essa situação. E a Fabiana falou uma coisa, né, que eu captei aqui, que ela usou as competências que ela aprendeu no mundo jornalístico dentro do mundo corporativo. Mas, em ambos os casos, para mim, a gente está falando de competências adquiridas, né, num jeito de fazer a carreira que depois foram aproveitadas para a nova carreira, né, foram também oportunidades de desenvolvimento de competências. E muito tem se falado hoje, né, o pessoal tem usado muito esse nome em inglês, né, que é o upscaling e o reskilling, né, que é você elevar o nível de competências ou você requalificar as pessoas, porque, né, dado o avanço tecnológico, as pessoas precisarão de novas competências que elas ainda hoje não têm ou precisam redimensionar. Nesse sentido, eu queria perguntar para as duas, né, primeiro para a Fabi, depois para a Paty, como é que vocês veem, por exemplo, o portfólio de competências que é exigido hoje, né, dos profissionais, e a oportunidade, às vezes não bem sucedida do ponto de vista financeiro, de uma transição, né, como, né, no caso, foi a falência, aquilo que eu pensei não deu certo, porque talvez, né, eu não estava com as variáveis corretas, enfim, ou o mercado, né, virou completamente, muita gente abriu o negócio no pré-pandemia e a pandemia, né, não ajudou em nada, pelo contrário. Como é que vocês veem isso, né, essa possibilidade da transição como desenvolvimento de competências? Isso é um olhar consciente, isso é uma coisa que, putz, tirei essa lição que foi boa. Como é que vocês enxergam isso para os profissionais que pensam numa transição do ponto de vista de competências? Vejo que, Emerson, tem uma questão de uma mudança muito grande
né, inclusive pós-pandemia, né, porque a gente viu recente, né, teve pesquisa do LinkedIn, pesquisa de outros institutos também, falando sobre a necessidade de você ter os soft skills, né, que são as suas competências mais de, digamos, inteligência emocional, né, trabalhar um pouco mais isso. Então, eu acho que tem muito esse desafio, mas tem o autoconhecimento, né? Emerson trabalha especificamente com isso, né? Uma das coisas aí, né, que ele se dedica, justamente isso, a pessoa tem que entender, certo? O que é que ela tem dos seus talentos naturais, dos seus pontos fortes mesmo, e a partir daí ela querer desenvolver cada vez mais isso. E quando a gente fala o que eu não tenho de tão bom, aí você vai trabalhar com pessoas, podem ser parceiros, quando a gente está empreendendo, não necessariamente sociedade, né, mas podem ser parceiros que te ajudem no que você não tem de tão bom. Então, acho que hoje esse modelo de trabalho cooperativo, né, todo mundo trabalhando junto, colaborativo, um ajudando o outro, né, também vai ajudar para que você supra o que você não tem de tão bom, porque ninguém tem todos os talentos 100%. Né? Então, e até gostei, né, quando a gente teve uma conversa antes com todos, aqui preparatória para vocês hoje, quando o professor Marcelo ele trouxe a questão, né, do Cunningham, dos eventos raros. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Então, nem tudo vai dar certo. E muitas vezes você tem que errar para aprender. Né? E essa também é uma cultura brasileira muito difícil. Né? Quando a gente não dá certo, a gente fala fracassou. E, na verdade, não, você tem que aprender. Se você aprender a partir dessa experiência, faz toda a diferença. E você ter pessoas, né, ao seu redor também, de confiança, naturalmente, que lhe ajudem nisso, porque você não vai ter a visão do todo. Então, acho que é um processo, né, mesmo às vezes empreendendo sozinho, mas tenha parceiros da sua confiança. Né? Entenda no que você não é tão bom e procure ajuda. E hoje, está muito mais fácil a gente trabalhar nesse sentido colaborativo. Legal. Pati? Bom, para mim, né, esse desenvolvimento de competências diferentes, assim, por todas as fases que eu passei da minha carreira, elas foram fundamentais, porque bem como a Fabi falou, a gente não sabe tudo e a gente não consegue desenvolver tudo. A gente tenta, mas não consegue. Então, a gente ir lá e tentar e saber, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Não adianta agora, na próxima empresa que eu for, ou na minha transição de carreira, eu tentar fazer isso aqui, que eu não vou conseguir. Eu vou dar o meu melhor, mas ele não vai ser o suficiente. Então, quando chegar isso para mim, eu vou ter a humildade de dizer, ó, isso eu não consigo, eu preciso de ajuda. E aí, sim, né, tentar aprender, mas às vezes não adianta, a gente não consegue desenvolver tudo, né? E quando eu saí do bar e voltei para a auditoria, eu fui fazer a entrevista para voltar, né, para um escritório de auditoria, e quando eu fiz a entrevista com o sócio lá, ele me perguntou, né, por que eu tenho que te contratar? Porque tu ficou 3 anos parado na parte técnica, né? Como é que agora tu quer voltar e tu acha que vai conseguir, né? O que tu tá pensando? Aí eu peguei e falei para ele, que eu estava teoricamente desatualizada na parte técnica, mas que eu tinha desenvolvido outras habilidades durante o período do bar. E quando ele encerrou a entrevista, que ele já me deu o sim no mesmo dia, ele pegou e falou, a frase que me fez te contratar foi eu desenvolver outras habilidades. Então, eu acho que tudo é muito válido, né? Todas as competências que a gente adquire. E o que eu falo também hoje na gestão de pessoas é que toda a minha experiência no bar com a administração do negócio, com a gestão dos colaboradores e toda a minha bagagem da auditoria, hoje faz muito sentido e todas elas se completam, assim, porque hoje eu costumo dizer que eu sou um RH, mas eu não olho só pessoas, eu olho números também. E isso é muito legal, eu consegui ter essa parte, essa visão humana, mas também ter os números, né? Fazer essa combinação aí, eu acho que ficou muito bom, assim. Legal. Professor, ouvindo agora um pouco mais, né, o complemento dos nossos 2 cases aqui, e pegando um gancho com a tua primeira fala, há, às vezes,
as pessoas que trabalham muito tempo no mundo corporativo, né, grandes empresas e tal, e que não têm, muitas vezes, uma atuação tão direta no negócio, né? Elas trabalham numa área administrativa, né? Às vezes uma empresa muito grande, ela é muito segmentada também, então a pessoa acaba não tendo uma visão do todo, né? Porque ela está ali comprometida com a tua micro área de trabalho, enfim, tem alguma interação, mas não é com, né, com todo o negócio. Muitas vezes uma empresa grande, eu falo por mim, né? Eu trabalhei em empresas grandes a vida inteira, e a primeira vez que eu vi dinheiro na empresa foi quando eu fui trabalhar numa empresa de varejo, né? Porque aí tinha o caixa que recebia dinheiro ali na boca do caixa, e aí eu vi dinheiro em empresas, mas até então eu já estava com 20 anos de carreira e nunca tinha visto dinheiro, porque sempre eram transações eletrônicas, né? Grandes contratos, e você não tinha o dinheiro que é o que fundamenta uma organização. Nesse sentido, há também assim uma certa limitação, ou talvez até uma romantização, né, das pessoas que estão no mundo corporativo e que, por trabalharem em organizações, muitas vezes, né, que não têm uma discussão sobre o que é dinheiro, por exemplo, elas não enxergarem a realidade do empreendedorismo lá na ponta, né, de lidar com funcionário, de lidar com fluxo de caixa, lidar com demandas que são tão importantes para o negócio. Você mesmo colocou, né, que o negócio que é aberto por necessidade, ele tem uma taxa de mortalidade maior do que aquele que é aberto por oportunidade. Então, quer dizer, há também uma certa romantização ou uma falta de um excesso de confiança daquele profissional do mundo corporativo quando ele pensa em empreender? Sim, o que você está chamando de romantização, isso eu chamaria, na realidade, de idealização, né? Ou seja, a idealização de virar patrão, tá certo? A idealização de ser o executivo do negócio. De vez em quando me chama a atenção, eu tenho alunos de graduação, por exemplo, que começam um negócio, enfim, entre eles, muitas vezes, ou ele mesmo começa um negócio, que eu acho muito legal, enfim, essa ousadia, né, de começar um negócio. Mas aí, aí eles fazem um cartão, entendeu? Para eles, ele é o CEO, entendeu? Da empresa. Fala, mas quantos funcionários tem a empresa? Não, só eu. Então, passa por aí essa romantização, essa idealização de ser o patrão que está relacionado. Evidentemente, a gente vai falar mais disso. A nossa herança escravocrata, né? Que é essa idealização de virar senhor. E aí, no que você falou, essa questão da decisão mesmo, né? Do dinheiro, na realidade, muitas vezes falta esse conhecimento básico sobre, por exemplo, capital de giro e sobre fluxo de caixa, que são questões que eu geralmente faço, não só para os alunos, mas para as pessoas que me questionam, na realidade, ou consultam. Eu não sou professor de empreendedorismo, enfim. Aliás, sou muito crítico com relação a isso. Não que eu não incentive o empreendedorismo, não é isso. É um olhar crítico exatamente sobre o alto índice de mortalidade. Entendeu? As pessoas não sabem o que é fluxo de caixa, não sabem o que é capital de giro. E isso denota, isso explica, por exemplo, que a segunda maior causa de mortalidade de empresas no Brasil é a mistura das contas pessoais com as contas da empresa. Porque mesmo empresas, claro que eu dei o exemplo desse aluno que ele é a empresa, mas tem empresas mais estruturadas e que o proprietário da empresa, ele paga as contas pessoais dele e da família com o orçamento da empresa e ainda retira o Prolabore. Quer dizer, a receita para dar errado, essa é a receita para dar errado. Então, essa é uma das principais causas. Exatamente, o Egídio está colocando aqui essa mistura do CNPJ com o CPF. Essa é a segunda causa. A primeira causa é o que a Fabi colocou, é falta de conhecimento. É gente, por exemplo, que vai abrir um restaurante, só para usar o exemplo dela, mas gente, por exemplo, que compra uma franquia e não sabe que comida estraga, entendeu? E não sabe que tem que contratar mão de obra CLT, e que tem que recolher encargos, e que tem fiscalização, enfim, que tem uma série. E aí é o que ela colocou também. Depois o negócio dá errado, a culpa é de alguém, não é minha, entendeu? A culpa é do custo Brasil. Ou seja, quando você montou o seu negócio, o custo Brasil já estava lá. Então, essa questão que você colocou é muito importante, porque, claro, a gente está falando aqui de pessoas, muitas vezes, que não têm conhecimento nenhum e que vão procurar, às vezes,
auxílio do Sebrae, que é muito importante, eu falo isso, é muito importante o Sebrae para o pequeno empreendedor, mas pessoas, por exemplo, que tiveram carreira e empresa, mas não tiveram, como você falou, essa participação efetiva na decisão sobre o dinheiro. E por ter tido essa experiência na grande empresa, entende, claro, por falta de, às vezes, de consultar o Emerson para fazer um exercício de autoconhecimento, ele não identificou que ele não tem, na realidade, competências para ser um empreendedor ou para ser um patrão. Entendeu? E que precisa, aí eu vou tentar unir o que a Patrícia falou, precisa desenvolver competências. Ou seja, ele precisa ter orientação, essa é uma competência fundamental, orientação para o autodesenvolvimento. Entender que precisa se autodesenvolver para migrar, ou seja, para fazer essa transição de carreira para uma nova experiência, que é diferente. Aí ele vai saber, claro, isso há vários depoimentos, né? Por exemplo, isso que o Egídio colocou aqui, talvez seja parte de um depoimento de pessoas que tiveram muita experiência em áreas das mais variadas empresas, até na área financeira, mas ter a experiência de ser o executivo do negócio, de ser o tomador de decisão sobre o dinheiro, é diferente. Ô, professor, é mais fácil vender coco na praia, então, não? Ah, isso aí também, porque na realidade é outra idealização, né? Porque o legal é a praia, entendeu? Então, quando alguém fala para mim, eu quero vender coco na praia, eu falo, então tudo bem. Aí eu faço essas perguntas de novo, né? Você sabe quanto custa um coco? Você sabe de onde vem o coco? Quanto custa para transportar o coco? E outra coisa, você sabe que coco não tem diferencial? Ou seja, o único diferencial de coco é coco gelado e coco sem gelo. Não tem coco com sabor de morango, a não ser que você coloque dentro, tá certo? Então, e outra questão, você vai vender coco na praia, quantas pessoas já estão lá? Aí você aplica o mapa das forças do Porter, né? Bem simples, né? Ou seja, quais são os competidores? Ou seja, quantos anos essas pessoas estão lá? E como que elas, na realidade, negociam coco na compra e na venda? E aí, aquilo que eu sempre digo também, não acho que você vai chegar lá para vender coco, quem já está vendendo coco vai achar bacana, né? Que você é mais um para competir num produto que não tem diferencial nenhum. Né? Então, essa é uma outra grande ilusão. Sim. Ô, Fabi, você vendia coco no seu restaurante, não? Não, não vendia coco, mas eu adoro essa história do coco, professor Marcelo e Emerson Empate, porque eu sempre brincava com minha mãe, agora ela já faleceu, mas eu sempre brincava com minha mãe, que eu falava assim, se tudo der errado, eu volto para a Bahia e vendo coco na praia. Só que não, né, professor Marcelo, não ia ser tão simples, ainda mais na Bahia, né, que tem uma disputa cerrada ali na venda de coco. Né? Eu cresci num bairro na Bahia, em Salvador, que chama Amaralina, né? E tinha, né, antigamente, um largo onde tinham as baianas que vendiam acarajé e tal, e era claro visto isso, além do núcleo das baianas, né, que vendiam acarajé, também tinha o núcleo do pessoal do coco, porque na Bahia sempre tem essas duas coisas. Aqui, como em São Paulo, a gente tem pastel, né, e caldo de cana, na Bahia é coco e acarajé. Só que a acarajé combina mais com Coca-Cola, tá, gente? E menos com água de coco. Mas a gente percebia isso, né? Porque eles tentavam fidelizar. Eu morava ali, descia ali no ponto de ônibus quando voltava da faculdade e tal, e tinha essa coisa, qual que você vai escolher? E como o professor trouxe, né? Não tem diferencial, porque o coco é o mesmo. E naquele caso, eles compram do mesmo fornecedor. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Qual é o seu produto? E qual é o diferencial, né? Produto ou serviço, né? No caso, como a gente trabalha com serviço aqui. Né? Qual é o seu diferencial? É a sua experiência? Né? É uma inovação que você está trazendo ao mercado? Então, entender muito, né? O público, né? Para quem você vai oferecer, né? Como na comunicação, né? Qual é a sua audiência? Né? Para quem você está falando? É a mesma coisa. Né? Então, é muito interessante pensar sobre esse aspecto, né, do que você está oferecendo de fato e quais os diferenciais. Por que a pessoa vai escolher você e não o outro? Né? E a concorrência hoje está imensa, né? Mas, ao mesmo tempo, tem os diferenciais.
mas no caso do coco é muito interessante por isso. Adoro essa analogia, professor. Patrícia, eu vou fazer uma pergunta para você daqui a pouco, que eu sei que no Rio Grande do Sul não tem o coco, né, e a água de coco, nem o pastel e caldo de cana, mas sei que tem costela, fogo de chão e aipim, que eu sei que também é Isso. muito comum. Mas E antes o de fazer essa chimarrão, o pergunta, chimarrão. mas antes também antes de fazer essa pergunta para você, Fabi, eu queria explorar o seguinte, né? Você falou, bom, o professor trouxe, né? O coco não tem diferencial, né? Ou é Uhum. coco com gelo ou coco sem gelo. Mas você pode ser um diferencial, porque a gente vê muitas histórias, às vezes, né, da pessoa que, por uma boa comunicação, ela consegue fazer uma Isso. venda, né? Ela consegue O agregar o produto atendimento. dela, o atendimento. Agora, eu vou fazer uma autocrítica a mim mesmo, né? Porque o Nelson Rodrigues dizia que não tem solidão pior que ser amigo de um paulista, né? Mas na Bahia a gente sabe que é diferente, a comunicação ela é muito mais aberta, né? A gente, né? Dizem que o baiano não nasce, ele estreia, né? Então, acho que vender coco na Higienizante. Bahia e conseguir ter diferencial na comunicação, que é uma Sim. competência, também é mais desafiador, né? Ah, com certeza, né? Mas tem uma coisa interessante na Bahia, né? Que os paulistas, né, quando estava lá jovem, então a gente conhecia os paulistas porque eles chegavam na praia de tênis, né? Tênis e meia é paulista. Então, e claro, a gente já fazia amizade, já levava para casa para almoçar a feijoada da sua avó. Então, era isso, é essa coisa, né? Da intimidade baiana. Mas tem essa questão que você traz do atendimento, né, do diferencial, de como você trata as pessoas. E, especificamente na Bahia, ela não é muito conhecida pelo bom atendimento, mas tem a questão da empatia, né, de como você cria, né, o rapport, né, o relacionamento com a pessoa, você chama a atenção dela, por que vou escolher? Né? Então, assim, é muito interessante isso, Emerson, como a comunicação faz diferença, de como as pessoas são abordadas, né, como elas se sentem, né, acolhidas. Eu acho que isso é bem importante, né? Principalmente com o tipo de atendimento de público em geral. Né? Então, público, como a gente está mais acostumado a trabalhar no mundo corporativo, no mundo acadêmico, é diferente. O público, quando você tem um negócio aberto, que seja um pouco um restaurante, um bar, você pode receber qualquer pessoa. Né? Eu brincava que eu tinha um sonho, que eu queria ter uma pousada fofinha, né? Nos campos aqui em São Paulo e tal, numa montanha. Só que você não pode escolher quem vai, né? Então, assim, se for aquele pessoal chato, né, que gosta de ouvir música alta, como é que você faz com essa pessoa? Né? Então, assim, eu acho que entender muito o seu público, né, para quem você está vendendo ou você está oferecendo o seu serviço, o seu produto, é um diferencial importante. E a comunicação é fundamental, porque é como você cria. E se tem uma questão, né, positiva que a pandemia trouxe do ponto de vista de aprendizado, foi a importância da comunicação. E aí para qualquer negócio ou para qualquer pessoa, né? Porque a gente faz comunicação todo o tempo, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando de transição de carreira com base na comunicação. Então, quando a gente começa a trazer a importância da comunicação para o seu negócio, não é só você estar bem nas redes sociais, você aparecer, você ter propaganda, ou você ter um influencer que faz, né, a sua marca. A sua comunicação é tudo, certo? Então, é sempre o seu relacionamento. Então, isso sim, você tem toda a razão, faz muita diferença. Bacana. Paty, agora está aí com você o desafio, né? Como é que você transforma costela, fogo de chão e aipim dentro dessa pauta aqui de transição de carreira, hein? Aqui é que nem o coco na Bahia, né? Vender costela aqui, né? E o engraçado, né? A melhor churrascaria que eu fui na minha vida foi em Curitiba. Né? Eu já fui em várias aqui em Porto Alegre, já fui no interior do estado, mas em Curitiba foi a melhor que eu fui. Mas eu acho que é muito isso que a Fabi falou, que eu até comentei ali no chat, né? A comunicação, né? E tu saber se comunicar com todos os públicos, a questão do que ela falou lá no início, de sair do meio corporativo para tratar direto com o garçom, para tratar direto com o cliente ali, né? É muito diferente. Uma coisa que eu descobri também, que eu sabia, né? Eu sabia que o chopp vencia, mas eu não sabia que ele vencia em 15 dias. Então, são muitos detalhes, assim, né? Tu saber, tu dominar o teu negócio. E aí, o que mais me deixou triste, quando eu já estava dominando, eu tive que fechar. não tinha mais como conseguir, né? Hoje seria uma outra visão, assim, né? De negócio, né? Na parte de bar e restaurante. Mas
Acredito que não voltaria, né, para esse ramo, mas tu ter o diferencial, tu tratar o teu público diferente, tu sabendo que tu é bom, isso aí, sem dúvida nenhuma, faz o teu negócio crescer ou faz ele declinar, né? Para mim, foi o caso, porque a gente tinha muita vontade, eu tinha muito apoio do meu pai, principalmente, porque ele sempre foi empreendedor, ele e minha mãe sempre tiveram um negócio deles, começaram com o mercado, depois passaram por uma serralheria, tem negócio há mais de 40 anos, só que não adianta a vontade, né? Tu tem que ter o conhecimento, tu tem que dominar o que tu faz, e é isso aí. Acho que tem que trabalhar naquilo que tu gosta, tem que desenvolver as competências que tu precisa, mas sempre com o pé no chão, né? Sim. Professor, ouvindo também um pouco agora das duas, me vem uma questão que é bastante importante e discutida quando se fala de transição, que é a identidade profissional, né? E o quanto o trabalho, ele é, muitas vezes, se não o todo, ele é parte da identidade que as pessoas têm, né? E quando a gente fala de transição, muitas vezes essa identidade ela fica perdida, né? A pessoa talvez não se reconheça mais onde está e tenta uma coisa nova, também não se encontra. Isso é também um tema relevante da gente entender e trazer para a discussão sobre a identidade profissional quando se fala de transição, né? Na realidade, a nossa identidade é como nós nos identificamos e como nós gostaríamos de ser identificados. Então, por exemplo, eu sou bacharel em administração, enfim, e fiz mestrado em administração, doutorado em ciências sociais, mas eu gosto de ser identificado como professor. A minha identidade, então, a minha primeira profissão é administrador. Eu também estudei didática do ensino superior, mas eu gosto de ser identificado como professor. E aqui, por exemplo, eu estou identificado como professor da PUC. Eu também sou professor da FECAP, eu também sou professor da FIA, como você já mencionou aqui, tá certo? Então, aí é a minha identidade profissional se misturando com a identidade organizacional. Como eu atuo em várias escolas, claro, em geral, a gente tende a se identificar mais com uma, mais com outra, ou com algumas coisas de uma, com algumas coisas de outra. Quando a gente trabalha numa única empresa, isso aconteceu muito durante o século XX, na realidade, segunda metade do século XX, principalmente aqui no Brasil, com a chegada das empresas multinacionais, enfim, e muitas pessoas que abandonaram a sua identidade profissional e assumiram a identidade organizacional, o que para muitas empresas é muito legal. E algumas pessoas até trocaram o seu sobrenome e passaram a ser identificadas com o sobrenome sendo o nome da empresa. Então, o Marcelo da PUC, o Emerson da ANEFAC, fulano do Itaú, fulano da Whirlpool, fulano do Santander, enfim. Isso não tem problema nenhum, mas o problema é quando a pessoa abandona a sua identidade. Eu vivi isso com muitas pessoas na antiga Eletropaulo, porque muitas pessoas trabalhavam em várias áreas e tinham profissões, eram administradores, contadores, advogados, arquitetos, engenheiros, mas que na Eletropaulo eram eletricitários e eram membro do sindicato dos eletricitários. E como tinham estabilidade e foram, com o passar dos anos, se acomodando de certa forma naquela situação, eles simplesmente, atuando não necessariamente na sua área de formação, assumiram-se como eletricitários. Quando a empresa foi privatizada, e antes de ser privatizada houve um grande PDV, né, um plano de demissão voluntária, muitas pessoas que já estavam há mais de 20 anos como eletricitários esqueceram o que eles eram. Ou seja, ele não era mais engenheiro, ele não era mais arquiteto, ou ele ou ela, né? Contador, administrador, advogado. E quando se viram, então, diante de um novo mundo, né? Ou seja, para fazer a transição profissional,
não tinham identidade. Não eram mais eletricitários e não eram mais o advogado, o contador, o administrador, o arquiteto. Então, tiveram muitas dificuldades. E aí, o interessante, eu estou falando de uma empresa que tinha 22 mil pessoas trabalhando. Tá? Claro que hoje ela passou por AES, hoje a Enel ela é muito menor do que foi a Eletropaulo naquele tempo. Estou falando meados da década de 90, quando ela foi privatizada. Tenho ainda, né, muitas pessoas do meu contato que partiram para o empreendedorismo, que é o que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, como eles perderam a identidade profissional, eles tentaram ou se aventuraram no empreendedorismo. Muitos deram errado, tá? Alguns deram certo, mas muitos deram errado. Eu estou dando esse exemplo que eu vivenciei, mas isso acontece, continua acontecendo com várias pessoas, principalmente pessoas que trabalharam ou trabalham em grandes empresas e que assumiram, então, a identidade organizacional. Como eu disse, que não tem problema nenhum assumir a identidade organizacional. O problema é quando você assume a identidade organizacional, ela se sobrepõe à sua identidade profissional e a sua identidade profissional fica adormecida ou esquecida. E depois Queria contribuir, professor. Pois não? Dentro desse pensamento é muito interessante, né? Porque tem a pessoa assumir a identidade da empresa e muitas vezes a empresa fica muito ligada àquele executivo, né? Então a gente conhece, sabe, de executivos aí meio vaidosos que só ele pode ser o porta-voz da empresa, ele é a cara da empresa, né? E eu sempre gosto de, né, quando a gente trabalha com as áreas de comunicação, marketing, vendas das empresas, a gente fala, cuidado com isso. Né? Porque essa pessoa, primeiro, ela, nesse caso, sendo executiva, ela pode ir para outra empresa, né? E ela fica realmente com esse estigma, mas também a empresa fica dependente desta pessoa, né? Que além dela ela pode querer, né, fazer uma transição de carreira, mas também ela pode ter um acidente, ela pode chegar a falecer e você fica dependendo, né? Eu acho que a gente vivenciou um pouco isso quando todo mundo assistiu à morte do Steve Jobs tão cedo. Né, que ficou um vácuo, né, de fato, do ponto de vista de representante. Então, é muito interessante isso, né, quando a pessoa também se conecta só com a empresa também fica dependente dessa pessoa. Então, eu acho interessante a gente pensar sobre isso. Sim, isso o Emerson estudou também bastante. Em gestão de carreira, na realidade, esse é um grande problema, inclusive nas grandes empresas multinacionais e muito bem estruturadas, que é processo sucessório. Você falou de uma coisa importante aqui, que é a vaidade do executivo. Muitas vezes, processos sucessórios, eles são travados e muitos talentos da empresa são perdidos, tá certo? Por conta de não prosseguimento, tá certo? No processo sucessório, que é essa ideia de formação de novos executivos. Sim. E falar em formação de novos executivos, eu vou colocar essa pergunta também para a Paty, porque ela está, né, na área de RH, eu acho que isso é um elemento importante, mas lembrando, né, que hoje é dia 22 de setembro, dia do contador, Paty, eu queria saber para você, né, o que é a profissão do contador, te ajudou, te trouxe em termos de benefícios, ou talvez em certas situações, eu não sei se é o caso, né? Isso pode ter te colocado talvez numa posição mais administrativa e menos comercial, por exemplo, né? O que no empreendedorismo é uma coisa, principalmente no empreendedorismo, né, individual, né, onde a pessoa é a organização, isso pode em algum momento ter trazido alguma situação. Como é que é para você, né, a profissão do contador? E hoje você estar no RH, né? Explica um pouco isso para a gente, a sua visão. Como eu falei ali no início, né, a contabilidade para mim ela foi o início da minha carreira, né? Foi a minha porta de entrada para o mundo corporativo e eu não me arrependo nada assim de ter feito essa escolha, de ter iniciado pela contabilidade. Eu acho que a contabilidade e a auditoria, na verdade, que foi para onde eu fui de início, ela te abre um mercado muito amplo, porque eu tinha cliente que era indústria, eu tinha cliente que era fumageira, eu tinha cliente que era atacado e varejo,
Então, ela me deu uma visão do todo muito grande, porque eu conhecia um pouquinho de cada negócio, né? E isso, sem dúvidas, foi maravilhoso, assim, para mim, né? O oposto, né? Que é a questão da parte comercial, que essa foi uma das questões que eu tive que desenvolver, uma das competências que eu tive que desenvolver no bar. E é engraçado, né, que aqui na minha equipe, na gestão de pessoas, tinha uma analista que ela dizia assim, Deus me livre trabalhar só com contador, vocês nem conversam. Aí, quando eu cheguei ali no setor, ela dizia assim, meu Deus, tu passa olhando para o computador o tempo inteiro, tu fica muito quieto, tu não conversa. Aí, claro, né, agora já estou mais interagindo, porque o meu papel hoje dentro da empresa faz com que eu tenha que fazer isso, né? Mas é muito engraçado, assim, uma empresa de contadores, né, nós somos a maioria contadores e advogados aqui. É realmente muito engraçado, assim, essa parte mais de relação interpessoal, né, é bem diferente, assim, mas não me arrependo em nada da escolha, acho que abre portas não digo com mais facilidade, mas tu tem uma gama muito grande de caminhos que tu pode seguir, né? E uma coisa interessante de comentar também, né? Nós temos uma regional lá em São Paulo, tem uma menina que era do administrativo, que por trabalhar na empresa começou a fazer contábeis. Hoje ela já está na parte de auditoria, ela também fez essa transição. A gente estava com o processo de trainee agora, encerramos, eles começam amanhã com a gente. Nesse time aí que vai entrar amanhã, tem 2 pessoas também, 3 na verdade, que se prepararam para fazer essa transição de carreira também. 2 deles estão vindo com um salário menor, se prepararam para isso, para entrar na Contábeis, porque queriam, né, esse ramo, queriam a auditoria. Então, eu acho que é uma profissão que encanta não só a mim, né, mas a muitas pessoas. E com certeza, assim, se eu pudesse dar um conselho aí, façam contábeis, gente. É muito bom. Professor, a Paty trouxe uma temática aí também que acho que é relevante, que é a questão remuneração, né? Muitas vezes, numa transição, muitas vezes não, acredito que na maioria das situações, né? Quando você vai para uma transição mais macro, né? Que você muda de profissão, muda, né, do tipo de identidade e tal, inevitavelmente você tem um impacto financeiro, né? Porque se você hoje é gerente de uma grande organização e você decide empreender, muitas vezes você não consegue sustentar, né, a remuneração que você tinha numa empresa e você acaba tendo uma perda, um downgrade salarial, né? Que também é uma questão importante. E muita gente, eu tenho essa percepção também, muita gente não faz transição, muitas vezes, apesar de não estar mais feliz no que faz, porque não quer abrir mão da remuneração, porque esse impacto será extremamente relevante na sua vida, né? A sua estrutura montada, ela teria um impacto muito grande e a pessoa acaba não decidindo. Remuneração, né, ainda é um tema extremamente importante, principalmente num país como o nosso, né, onde você praticamente tem que pagar tudo do bolso, e não tem muitos benefícios sociais aí para todos, né, no nível que se esperaria. Essa relação também da remuneração é um aspecto relevante e também tem questões aí muito sociológicas arraigadas na nossa formação, né, professor? Sem dúvida, porque, né, como você falou, o trabalho ele é praticamente algo inerente à nossa condição humana, ou seja, a gente não consegue pensar a vida sem pensar o trabalho. E, claro, o trabalho tem assume uma série de significados, mas na sociedade capitalista, um dos principais, se não o principal significado do trabalho é o significado econômico que ele assume, que é a remuneração. Então, tem algumas questões aí. Primeiro, a questão dele ter remuneração na empresa, tá certo? Direta e indireta, né? Salário e benefícios. E muitas vezes isso ser analisado como fundamental para tomar uma decisão de transição. Mesmo que seja para outra empresa, também com remuneração e benefícios, muitas vezes as pessoas comparam, né? Então, é a ideia de, bom, o que eu vou perder aqui
que eu vou perder lá, o que eu vou ganhar, o que eu vou deixar de ganhar lá se eu trocar, enfim. Então, o salário, ou seja, vamos chamar de remuneração, esse composto de remuneração, sempre é muito importante nas decisões de transição, seja dentro da própria empresa, né, de uma área para outra, seja de uma empresa para outra. No caso que você citou, de sair do mundo corporativo que remunera, né, a empresa, ou seja, como empregado, e passar a ser o empreendedor, às vezes, como a gente falou anteriormente, há a idealização de que vai se ganhar mais. Tá certo? Nem sempre essa realidade se concretiza, às vezes se concretiza. Mas também aí uma outra questão importante, que quando você passa a empreender e ter empregados, ambas aqui mencionaram, a Fabi e a Patrícia, você também passa a ser a pessoa que remunera. E às vezes, não que você não soubesse, mas você passa a sentir na pele o que é remunerar outras pessoas com encargos, tá certo? Benefícios e, às vezes, ainda remunerar salário e conceder benefícios e as pessoas reclamarem. Tá certo? Tem gente que só cai a ficha, né? Ou seja, só tem a clareza disso quando passa a ser patrão, né? Então, sem dúvida nenhuma, que a remuneração é muito importante e, como você mencionou, é sim um fator sociológico, porque, na realidade, é a remuneração que garante não só o poder de compra, né, o consumo para a subsistência, mas também o consumo do espaço de não trabalho, que é o consumo fora do trabalho, que é o lazer, tá certo? De si próprio, o lazer da família, é o consumo da educação, muitas vezes o consumo do aprimoramento, enfim, o consumo de bens materiais, desse espaço social. Por isso que o salário é considerado, sem dúvida nenhuma, uma questão sociológica, além de outro fator importante, que nesse exemplo que você citou, também é fundamental, que é o status. Tá? O status também é um fator sociológico, porque ser executivo de uma empresa com uma determinada remuneração e ter o nome da empresa associado ao seu, dá um status social. Quando você passa a ser empreendedor e desconhecido, tá certo? E às vezes conhecido só pelos seus empregados que estão reclamando de você, é um outro status social. Então, isso também é importante. Sim. Como diria os Mamonas Assassinas, né? Money que é good, nós não have. Se nós revasse, nós não estava aqui preando, né? É isso aí. Ô, Fabi, como é que, para você, né, essa questão que muitas vezes a gente vê, né, em algumas redes sociais, né, assim, vai em busca dos seus sonhos, né? Tudo é possível, será feliz e tal. E às vezes quando você, né, poxa, quero abrir um restaurante, vou fazer aqui tudo do jeito que eu gosto, que acho bonito e tal, e se depara com a situação de, não tenho que desfazer isso, né? Como é que é essa questão, né? Vai em busca do seu sonho, seja feliz e o resto está tudo resolvido? Hoje a gente está com essa cultura, né, que não ajuda muito, na verdade, né? Por quê? Porque não é assim, né? Nem todo mundo... Eu brinco quando às vezes a gente vai treinar executivo, C-level, aí eles falam assim, não, mas é que eu quero apresentar e eu quero ser igual ao Steve Jobs. E aí eu falo, pois é, só que não vai. Por quê? Porque você não é o Steve Jobs, certo? Então, você não criou a Apple, você não tem a história dele, você não foi criado naquela família, né? Você tem uma outra realidade, só que você tem a sua, né? E eu gostei muito que o professor Marcelo trouxe uma questão, né, muito interessante, que é essa questão do status com a empresa, né, quando você tem um sobrenome poderoso atrás. Então, tem uma questão aí do autoconhecimento, novamente, né, que é muito importante, que é para você saber quem você é e quais são os seus valores, não o que lhe atribuem em função de você estar nessa ou naquela posição, naquele momento. Né? Então, é muito interessante quando você vê os executivos falando assim, hoje eu estou presidente. Não, eu sou o presidente, né? Você não é dono, né? Muito no mercado corporativo a gente vê isso. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa perspectiva, né? Quando você vai fazer um negócio que você quer muito fazer, que você não tem essa experiência, ele sabendo, né? Eu acho que essa visão de que sabendo que ele sim pode dar errado,
mas é o aprendizado com isso. Foi como a Paty trouxe, né? Ela não se arrepende de nada, porque em tudo ela aprendeu. Então, eu acho que fica uma grande lição aqui da gente pensar. Não, nem tudo eu posso. Né? Imagine eu, jovem, se eu quisesse, na época, ser jogadora de futebol. Eu não tinha talento para aquilo. Eu até jogava na escola. Né? A gente tinha uma escola muito bacana lá na Bahia, que incentivava que a gente jogasse. Ok, a gente chegou a ganhar até alguns campeonatos dentro da escola. Só que ninguém tinha talento ali para isso. Então, nem tudo você pode. Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento. Então, acho que a gente tem uma cultura um pouco desse positivo, que tudo você pode, é só você fazer, só se dedicar, e que termina sendo até um pouco nocivo, porque às vezes as pessoas vão em busca desse sonho, né, como você falou, não realizam e elas se frustram, né, e podem aí ter depressão, né, achar que ela não tem competência para nada, que ela não consegue fazer. Então, eu acho que hoje a gente tem uma cultura que precisa ser cuidada e olhada com cuidado em relação a isso. Não, nem tudo você pode. Por exemplo, né, a Paty é contadora, eu sou de comunicação. Eu sou péssima com número, com planilha. Eu nunca vou ser boa. Eu tenho que fazer o básico, tenho, porque eu tenho uma empresa hoje. Mas eu não gosto de fazer, então é uma coisa que eu não faço uma atividade que me dá prazer. Eu demoro para fazer, porque não é natural para mim fazer isso, né? Até a minha mente, né, e a minha alma, né, não estão preparadas para isso. Então, você perde em tempo, em produtividade. Né? Então, entender no que você também não é bom é importantíssimo. Certo? Por quê? Porque você vai precisar de gente para lhe ajudar nisso. Certo? Então, acho que essa é a questão. Não, você não pode qualquer coisa. Não é uma verdade isso. Né? Ah, se acordar, se você se dedicar, e se você vai ser milionário, você vai ganhar tanto dinheiro em tanto tempo, você vai abrir uma startup que você vai vender por milhões de dólares. Não necessariamente. Né? E tem aí o que o professor Marcelo tinha comentado com a gente daquela vez, né? Dos eventos raros. Né? Tem a questão aí da sorte, tem a questão do momento certo. Né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha noção disso. Por isso que você se conhecer é um primeiro passo bem importante para você entender onde você quer realmente chegar, por que você quer realmente chegar nisso e quais são os caminhos, as etapas que você vai precisar realmente percorrer para chegar a esse objetivo. Bacana. Paty, você como hoje é um RH, né, e lida com questões aí das pessoas, né, certamente trazendo algumas questões, né, sobre as suas próprias carreiras e tal. E você tendo feito esse movimento, como é que você orienta as pessoas quando elas trazem essa temática para você, por exemplo? Eu sempre falei no início, né, e digo sempre que eu tive muita sorte em todas as minhas transições de carreira. Mas a questão da preparação, eu acho que ela é fundamental, assim. Esse pessoal que está entrando novo aí que eu comentei amanhã, são profissionais de outras áreas. Tem uma menina que está há 13 anos na mesma empresa. Então, mas ela, ao longo da faculdade de contábeis, ela veio se preparando. E eu acho que é muito importante isso que a Fábio falou antes, de que não é porque é o sonho que vai dar certo e que tá tudo, que vai estar tudo ok, tudo lindo. Não, a preparação ela é fundamental. O apoio, no meu caso, da empresa, né, também, porque eu saí de uma parte técnica, vim para gestão de pessoas e os meus superiores e os meus pares sabiam dessa minha situação. Então, em determinados momentos, quando eu não podia dar uma resposta de pronto, tinha essa empatia, né? Essa questão de, tá, ok, ela está chegando agora, vamos dar um tempo, né? Então, eu acho que o apoio e a preparação são fundamentais, assim, nessa transição. Legal. Bom, a gente tem perguntas aqui do chat, deixa eu ver. Não, por enquanto, nenhuma, mas incentivo, né? Quem tiver perguntas pode mandar. Estamos entrando aqui na nossa reta final dessa conversa, desse simpósio, que se chama Riscos, né, e Oportunidades também, Desafios e Oportunidades da Transição de Carreira. Neste sentido... Pode falar, professor. Não, só porque, para não perder o fio aí, tentando juntar o que a Fabi e a Patrícia falaram, a Fabi mencionou de novo a questão do autoconhecimento, porque se fala muito de pontos fortes e pontos fracos, né? Ou seja, mas ela falou lá de se identificar os seus talentos, tá? E eu acho que mais do que identificar os pontos fracos é identificar as nossas limitações, que é isso que ela colocou, por exemplo, da planilha, da questão dos números. O autoconhecimento,
ele nos ajuda, e não é uma coisa simples, tá? Porque muitas vezes a gente fala de autoconhecimento, parece que é só fazer um exercício e você vai se autoconhecer. Às vezes, muitas vezes, há necessidade de ajuda de terceiros, que pode ser um coaching, que pode ser um psicólogo, que pode ser um psicanalista. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Então, compreender as limitações e, muitas vezes, as relações dessas limitações é muito importante. E uma outra coisa que eu procuro orientar os alunos formandos, né, aqueles que estão se formando e montando um plano de carreira, que também não é uma coisa simples para o aluno, talvez seja mais simples para nós, com um pouco mais de experiência, tá? Que é tentar identificar o que você não gosta. Esse negócio de fazer só o que gosta, eu desejo para todo mundo. Desejo que todo mundo faça só o que gosta, mas não dá. Não vai dar para todo mundo fazer o que gosta, porque senão vai faltar vai faltar mais mão de obra ainda. Agora, para nós, para as pessoas que estão aqui pensando de alguma forma em transição de carreira, tentar ter claro o que você não gosta, que já é um grande passo para você tentar fazer o que gosta, ou pelo menos gostar do que faz, que eu acho que isso é um caminho mais plausível, entendeu? Tentar gostar do que faz, em vez de só fazer o que gosta. Continuar desejando fazer o que gosta é ótimo. Agora, fundamental, identificar o que você não gosta, porque isso, sem dúvida nenhuma, elimina uma série de frustrações. Professor, muito interessante isso. Eu li um artigo recente, agora eu não estou lembrando de quem foi, mas que estava exatamente falando isso, né? Que você tem que gostar do que você faz. E eu achei muito interessante porque ele fala, você acha que os médicos, né, as pessoas que trabalham na área de saúde, elas gostam de trabalhar todo final de semana, elas gostam de trabalhar no Natal? Não, elas não gostam disso, mas elas gostam do que elas fazem, então isso faz parte. Eu achei muito interessante a abordagem desse artigo, né? E como você falou, se cada um quiser fazer só o que gosta, né, não vai dar. Mas você aprender a gostar do que você faz e pensar, né? Eu sempre penso nisso. Qual o presente que você pode dar com o que você está fazendo para as pessoas, né, que você trabalha? Que seja com o seu serviço, com o seu produto, com o seu aplicativo, o que for. Né? Qual o presente você está dando para melhorar a vida das pessoas? Né? Não só pensar em você, né? Mas o que você está oferecendo? Né? Acho que isso é interessante a gente pensar. Essa questão de dar o presente, né? Eu sempre falo do propósito, né? Tem uma colega que me perguntou por que tu saiu da auditoria e foi para gestão de pessoas? Aí eu comecei a falar para ela sobre o propósito, né? Na verdade, porque na auditoria a gente ajuda empresas. E aqui na gestão de pessoas, hoje eu ajudo pessoas. Eu consigo impactar, nem que seja um pouquinho, assim, a vida de cada pessoa, sabe? Eu fui lá, refiz um plano de carreira, fui lá e a gente desenvolveu alguns projetos de educação aqui dentro da empresa. Claro, não só eu, né, no comitê, né, mas tu conseguir ver o impacto na vida das pessoas, né, é um propósito muito legal de se trabalhar. Bacana. E por falar em propósito, né, também é uma discussão bastante do presente essa questão do propósito, né, trabalhar por propósito, né, encontrar um propósito, enfim. Mas eu queria recobrar, até se der para fazer o gancho, mas eu queria recobrar, professor, uma fala que a gente teve, inclusive num podcast aqui da NEFAC, onde a gente falava sobre a carreira //, né? Por quê? Porque quando a gente fala de um mundo, né, um mundo que está em transição permanente, né, as questões, né, do avanço tecnológico, até estou vendo uma pergunta ali, né, da questão da Covid, quanto isso impacta carreiras. Na minha visão, né, a Covid fez muitas organizações pensarem, por exemplo, em saúde mental, e isso vai ter possibilidades para trabalhos, né, nessa área de cuidados, né, economia do cuidado, inclusive uma fala muito presente hoje nos Estados Unidos, né, o próprio Joe Biden fala muito disso, o quanto a economia do cuidado, a economia da longevidade, ela vai trazer de possibilidades de trabalho. E nesse sentido, assim, de buscar um propósito, né, e olhar o mundo como possibilidade de realização desse propósito, muitas vezes, né, dentro daquilo que o Bauman falava, né, de uma identidade mais fluida, mais líquida, né,
a carreira slash também é uma oportunidade da pessoa conseguir reunir os diversos talentos, vontades e gostos que ela pode alcançar no trabalho. Fala um pouquinho, professor, para a gente dessa slash e como é que você vê essa questão do propósito. Na realidade, quando a gente falou disso lá, não tinha Covid, né? Eu acho que a Covid até intensificou, né? Porque muitas empresas, como você falou, descobriram oportunidades, claro, descobriram também uma série de dificuldades, desafios que ainda estão postos, né? Porque a Covid está aí, na realidade. Empresas que estão ainda discutindo home office, se continua home office, se vira híbrido, enfim, se volta, como volta, etc. Então, eu acho que a questão da flexibilização do trabalho, ela se intensificou com a pandemia. Claro que isso tem, que é o nosso tema aqui hoje, riscos, tá certo? Oportunidades, né? E desafios, ou oportunidades e riscos. Eu acho que é mais apropriado ainda discutir essa carreira slash, ou seja, barra, de você fazer várias coisas por conta da flexibilidade. E não só da questão do trabalho remoto, né, que possibilita mais as pessoas se envolverem em outras atividades, mas também por conta de toda a precarização que nós estamos presenciando no mundo do trabalho, certo? Ou seja, as relações de trabalho, já que você usou o Bauman, né, para parafrasear aí o Bauman, as relações de trabalho estão mais líquidas, estão mais fluídas. Então, há uma tendência cada vez maior das pessoas terem vínculos de trabalho cada vez mais frágeis ou mais flexíveis. O que, por outro lado, para algumas pessoas será uma grande oportunidade, claro, para desenvolver outras atividades, né? Barra, ou seja, ser professor, ser palestrante e ser consultor, tá certo? Mas isso não é para todo mundo, infelizmente, no Brasil. Mas, por exemplo, eu tenho visto e tenho pessoas do meu relacionamento que continuam trabalhando em empresa, mas teve a jornada de trabalho reduzida, então ele continua empregado da empresa, faz Uber, e de final de semana faz comida para vender para fora. Slash. Então, são situações diferentes, claro. Ser professor, palestrante, consultor é diferente de ser empregado com salário reduzido e a jornada reduzida, ser Uber e ainda vender comida. Mas nós estamos falando da mesma coisa, né? Aumento da flexibilização. Uns mais precários, outros menos, evidentemente. Sim. E neste contexto, né, professor, de uma fala, né, pelo menos institucionalizada, não sei se praticada, né, dos aspectos ESG, né, os indicadores ambientais sociais, né, eu sempre lembro que o S do ESG é social, né, e nesse aspecto social, essa relação, né, do trabalho, ele tem um desafio enorme aí, né, que é a palavra que você trouxe aí muitas vezes, é a precarização do trabalho disfarçada de avanço tecnológico ou disfarçada de oportunidades, né. Então, eu acho que é muito importante, a sociedade como um todo, né, as organizações também, precisam pensar sobre isso, né, o quanto o S do ESG, de fato, ele é praticado e não ele é simplesmente, né, uma roupagem mercadológica para ficar bonitinho na foto, mas ele tem consequências na sociedade, né, ele tem consequência na vida das pessoas quando a gente não leva o trabalho tão a sério, né, ou quando a gente não inclui todos os atores dessa relação capital-trabalho, né, e todas as discussões que tem no mundo, né? Então, acho que é um ponto de alerta importante também, e acho que um pensamento, né, de quem tem a condição de pensar, não de pensar, né, mas a possibilidade de escolher, né, como você trouxe, né, tem pessoas que têm essa possibilidade de fazer um trabalho slash dentro de um contexto que elas estão relativamente tranquilas quanto a isso. E tem pessoas que vão ter que fazer esse trabalho slash para complementar a renda, né? Porque elas não têm a condição de sobreviver, né? Que é o que é mais essencial, né? E quando a gente pensa numa sociedade onde muitas pessoas estão usando, né, o trabalho apenas como modo de sobrevivência, não como modo de desenvolvimento,
é óbvio que essa conta volta para a sociedade, né? Não há dúvida que essa correlação ela existe. Fabi, queria falar alguma coisa? Eu queria contribuir, porque tem um filme muito interessante do Ken Loach, né? Ele é mais conhecido pelo filme que ele fez, Eu, Daniel Blake, né? Que ganhou festivais internacionais. Mas tem um filme que foi a última vez que eu fui ao cinema, antes do início da pandemia, né? Foi em março do ano passado, e que me tocou muito, né? E eu quis ir ver porque era dele, porque é um diretor que eu admiro. Em inglês chama Sorry We Missed You, né? Que é o bilhetinho que as pessoas deixam quando vão entregar uma coisa nos Estados Unidos e você não está em casa, então ele deixa aquele bilhetinho amarelo. Em português ficou como Você Não Estava Aqui. E eu recomendo que a gente assista, que todos assistam, porque é um filme muito sensível, falando dessa questão da precarização do trabalho, né, e também de como isso afeta nas relações familiares, nas relações da sociedade. É um filme muito sensível e que eu acho muito interessante que a gente pense sobre isso hoje e o papel, a responsabilidade, como o Emerson trouxe, né, do social. Né? Porque hoje muitas empresas estão dizendo eu sou esse dia, eu nasci esse dia e tal, só que não. Né? Então, precisa avançar um pouco mais, né? A gente precisa amadurecer realmente isso, principalmente nas relações sociais. Bacana. Paty, quer comentar? Só nessa questão ali do slash, né, que eu conheço alguns casos de pessoas que a renda extra acabou virando a renda oficial depois, né? Eu tinha uma conhecida minha que ela trabalhava na parte financeira e fazia eventos finais de semana. Trabalhava, e essa parte do evento, ela simplesmente se encantou, ela largou a parte financeira e hoje ela é promotora de eventos e é o que ela ama, assim, é o que ela faz. Então, às vezes, essa slash ou complemento de renda pode ser, na verdade, uma grande oportunidade, né? Sem dúvida, né? E acho que isso é a beleza da vida humana, né? Ela não ter formas e regras. Muitas vezes aquilo que você, né, usa como um elemento secundário acaba se tornando, né, o principal, e às vezes os sonhos também não se realizam. Então a vida humana ela é complexa por si só, né? E a gente tem que lidar com isso o tempo todo. E acho não, eu tenho certeza que é isso que faz a gente rediscutir muitas vezes as coisas sobre uma visão do momento atual, né? Eu vejo, por exemplo, né, a gente quando estuda primeira Revolução Industrial e você falava ali, né, do impacto social, né, do mundo do trabalho, as pessoas saindo do mundo rural e vindo para as cidades, e aí você tinha previsões extremamente catastróficas, né, do ponto de vista de infraestrutura das cidades e tudo isso, e muitas vezes não foi isso que foi o problema, né, porque a infraestrutura foi sendo resolvida, mas as questões sociais foram sendo deixadas de lado, né. E não quer dizer que todo mundo perdeu, não, né? Teve pessoas que ganharam, mas teve pessoas que perderam. Então, encontrar esse balanço, né, que eu acho que é o grande motto aí do ESG, é você ter uma visão mais ampla sobre o que é a sociedade, né? Uma visão mais ampla e não apenas fixa na questão da ideia do desenvolvimento econômico, que não retrata em desenvolvimento social, né? Como é que a gente usa a economia, e eu digo isso, né? Como é que a gente une economia e empatia para que, de fato, exista desenvolvimento social, né? Porque, no fundo, qual é a função da economia? Né? Deveria ser a possibilidade da geração do bem-estar social da comunidade, né? Não só de meia dúzia de participantes dela. Então, acho que a gente está longe ainda disso, mas dentro dessa busca, né, do humano por esse bem-estar, por essa autorrealização, você vai encontrando esses casos, né, como a Paty trouxe. Né? Puxa, de repente eu fui para um caminho apenas para complementar a renda e me descobri nessa atividade. E hoje sou muito feliz porque ainda bem, né, que tive essa situação, fui para lá e agora voltei e estou aqui muito realizado porque descobri essa possibilidade de autorrealização através do meu trabalho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Enquanto isso, se alguém quiser. Dia do engenheiro, ao invés de contador. Também. Obrigado, Rosa. Olha, dia 22 de setembro é dia do contador. Eu não sei porque eu não frequento o site do Conselho Regional de Engenheiros, né? Eu só frequento o site do Conselho Federal de Contabilidade porque eu, por formação, também sou contador. Hoje temos uma unidade de opções e carreira.
Bom, opções, né? O Egídio está trazendo aqui uma questão de opções. E sim, né? O fato de você ter muitas opções, acho que também, Egídio, complementa com o que eu estava falando, né? A Fabi, né, recobrou aqui o Kahneman, né? A gente falou do Kahneman quando a gente conversou sobre isso, né? O Daniel Kahneman, Nobel da Economia em 2002, apesar de ser psicólogo, né? Um psicólogo ganhando um prêmio Nobel de Economia, há que se prestar atenção nessa pessoa, né? Exatamente pela tese dele das contribuições que ele traz para a teoria da tomada de decisão, né? Como é que o ser humano decide. E ele vai falar também em várias situações que decidir para o ser humano nunca é simples. Porque se você tem uma única opção, por exemplo, né, o que você quer almoçar hoje, o que você quer almoçar hoje, peixe ou frango, né? Essa decisão ela é um pouco mais simples, porque ou é uma coisa ou é outra. Mas se eu pergunto o que você quer almoçar hoje, essa pergunta é muito ampla, né? E o fato de ter muitas opções não é confortável para o ser humano para escolher. Então, no cardápio também de profissões e possibilidades, isso também gera uma angústia, né? Porque quando eu olho para mim, né, eu gosto disso, mas quando eu olho, tudo isso que eu gosto pode ser realizado numa enormidade de possibilidades, isso também é angustiante, assim como não ter escolhas também é, né? Então, até pegando, né, o dinamarquês Kierkegaard, né, ele vai dizer que não escolher já é uma escolha, né? Eu não tenho essa opção, porque não escolher já não deixa de ser uma escolha. Então, acho que a quantidade de opções também que a gente vê como possibilidades também gera uma certa angústia, né, professor? Sem dúvida, principalmente nos jovens. Tá? A gente tem percebido isso exatamente por conta dessas várias opções, ou dessas muitas opções, e, claro, isso muito relacionado àquela idealização que a gente falou no começo, que também não tem problema nenhum, né? Ter uma idealização, mas ter mais clareza, mais foco, como já foi falado aqui, tanto pela Fabi quanto pela Patrícia, é muito importante, tanto para quem está iniciando a carreira, como para quem está pensando em fazer a transição da carreira, ou seja, ter clareza de para onde eu vou, mesmo que seja empreender, ou seja, mudar de empresa ainda como empregado ou como executivo, enfim, para onde eu vou? Quais são as vantagens e desvantagens de sair de onde eu estou e ir, porque é exatamente essa a ideia da transição, né? Sair do ponto A para o ponto B. Para os alunos, por exemplo, que são formandos, que é parte do meu público, eu digo, a transição que eles fazem agora é a transição de estudante que trabalha para trabalhador que, se continuar estudando, será um trabalhador que estuda. E ele passa a ser percebido como um profissional. A partir do momento que ele se forma, ele se auto-identifica como profissional e ele será identificado como profissional e terá outras cobranças e possivelmente outros desafios. Para aqueles que já trabalham e vão fazer uma transição, ou seja, da empresa A, por exemplo, para a empresa B, da mesma forma. Ou seja, ela vai assumir uma outra identidade organizacional, tá certo? E precisa ter clareza de quais são, na realidade, as implicações dessa transição, assim como para aquele que vai empreender. E é interessante, né, professor? Não seja um aventureiro, né? E é interessante que a gente vê as pesquisas hoje, né, quando as crianças, os jovens, né, o que é que eles querem ser quando crescer? Antigamente você queria ser astronauta, né, bombeiro, professor, advogado, jornalista, né? Não, agora ele quer ser tiktoker, quer ser influenciador, né? Ele quer ser youtuber. Então, assim, tem isso também, esse mundo, né, fluido aí também está nos trazendo esse tipo de questão, né? Sim, sem dúvida. Bom, nosso evento é programado até às 10h30. Antes de pedir para que vocês façam aqui as suas considerações finais e deem o seu tchau para a nossa turma, tem uma pergunta aqui da Vivian que diz o seguinte: ela trabalha como analista contábil, vai começar um MBA em gestão tributária. Não se encaixa muito com minhas funções no momento da empresa. Acho muito complicado, com a idade de 35 anos, conseguir outro emprego nessa área tributária, sem muita experiência. Eu vou tomar a iniciativa de responder a você, Vivian. Vai depender muito mais do seu networking do que exatamente da sua experiência. E, neste sentido, participe da NEFAC, que aqui a gente tem muito network e certamente você será ajudada nessa possibilidade de um trabalho nessa sua área. Respondi, tenho certeza.
Bom, caminhando para o final aqui, queria que vocês deixassem as suas considerações finais, dicas, contatos e etc. para o nosso pessoal. De antemão, agradeço a participação de todos vocês aqui, foi muito interessante essa conversa. Transição de carreira é um tema que faz parte da minha vida, né? E eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender com as experiências práticas das pessoas. Excelentes reflexões e insights eu tive aqui nesta manhã. Então, muito obrigado a todos vocês. Fabi primeiro, depois a Paty, depois o professor, e volta para mim para dar os recados paroquiais aqui da nossa agenda. Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite, a participação aqui com o professor, com a Paty, com você, Emerson, e todos os convidados, e dar uma dica muito importante para esse momento de transição de carreira, quem está pensando em fazer, quem está nesse momento, cuide da sua comunicação, né, em todos os níveis, né? Quando você vai se preparar, seja para uma entrevista, quando você vai se preparar, seja para um contato de negócios, quando você vai se apresentar, né, apresentar o seu projeto. Então, prepare com antecedência, domine o conteúdo, né? Leve isso a sério e tome a comunicação como um momento importante para a sua transição de carreira. E a última coisa, cuidado com sua mega exposição nas redes sociais. Tá? Cuidado com o que você posta, isso pode ser avaliado de uma forma positiva, mas também pode ser avaliado de uma forma negativa. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês novamente e sucesso a todos nesse momento. Bom, queria agradecer também a presença de todos, agradecer o convite. Obrigada, Lu, Emerson, Marcelo, Fabi. E deixar aí, pessoal, sigam a Russell Bedford Brasil, né, lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Façam conexão também comigo lá, Patrícia Oliveira, no LinkedIn. O meu e-mail, para caso alguém queira fazer contato, é rh@russellbedford.com.br. E das minhas dicas finais aí, sonhem, mas sonhem com o pé no chão, né? Vamos planejar, vamos pensar, mas não deixe de sonhar, mas tenham os 2 pés no chão. Isso aí, muito obrigada, gente. Bom, eu também quero agradecer aqui a oportunidade desta conversa, dessa troca, na realidade, muito interessante. Eu também estou no LinkedIn, tá? E a minha dica para todos aqui, na realidade, é que pensem sim em transição de carreira, seja para outra empresa, seja para empreender, seja dentro da própria empresa, mas pensem sempre em autodesenvolvimento. Orientação para o autodesenvolvimento é uma competência muito valorizada. Bom dia a todos. Muito bem, este então foi mais um evento aqui da ANEFAC. Fica aqui o convite para você conhecer a nossa agenda, se ainda não conhece, acesse anefac.org, nosso site, lá tem uma agenda vasta de eventos para você. Temos até o final do ano bastante coisa ainda para falar. Temos em 2022 o nosso congresso anual ANEFAC, que por 2 anos foi virtual por conta da pandemia, mas que em 2022 será presencial novamente. É um excelente evento com conteúdo, com possibilidade de networking. É um evento grandioso e ainda, né, será na beira da praia, então você também pode tomar aquele solzinho, aquela água de coco, refrescar, relaxar, que também é importante e faz parte. Como reflexão final deste evento sobre transição, eu não sei porquê, mas eu pensei na música do Toquinho, né, Aquarela, quando ele diz que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. E o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Eu acho que essa música, né, é uma reflexão muito profunda sobre o futuro. E o futuro, a gente sabe que ele é, né, incontrolável, ele é imponderável, mas ele não é inexorável, né? Ele pode ser modificado a partir das nossas escolhas do presente. E acho que transição de carreira é uma oportunidade muito interessante para as pessoas buscarem, né, olhar para si, para tentar encontrar uma possibilidade de trabalho que traga autorrealização, porque uma pessoa autorrealizada certamente ela é mais feliz e certamente ela ajuda a melhorar a sociedade, que é tão violenta, que é tão desigual, que é tão, muitas vezes, frustrante. Mas depende de nós, né? Depende das nossas escolhas de tentar melhorar e tentar mudar tudo isso que a gente vive. Dada esta reflexão, o meu muito obrigado a todos vocês que participaram deste evento. De novo, a ANEFAC nas redes sociais e no nosso site anefac.org, conheça a nossa agenda de eventos e eu volto contigo a qualquer momento em aqui algum evento da ANEFAC.
Muito bom dia, tchau para todos, prazer estar com vocês esta manhã.